Analisando cada rosto de todas as franquias da NBA. Deixa o like e se inscreve. LaMelo Ball. Sinceramente, é um pesadelo ter um cara desse como a cara da sua franquia. Não me entenda mal, ele é extremamente divertido de assistir, tem jogadas plásticas e com o ingresso do Hornets sendo barato, até dá pra dizer que poderia ser pior. Mas o grande problema é que ele quase nunca está em quadra. E quando está, fica a dúvida. Ele realmente joga um basquete vencedor? Nessa temporada, LaMelo está arremessando apenas 38% de aproveitamento. Repito, 38%. Isso é muito abaixo do aceitável para o franchise player. Enquanto isso, o elenco jovem começa a mostrar sinais interessantes. O núcleo do time tem potencial, e o Brandon Miller, em especial, pode se tornar um jogador muito sólido se conseguir melhorar sua eficiência e passar da casa dos 40% nos arremessos. Ou seja, nem tudo é um desastre para o torcedor do Hornets. Mas LaMelo Ball como host da franquia é, no mínimo, bastante questionável. Scottie Barnes é um jogador diferente de tudo. Um point forward que marca qualquer posição em quadra e está o tempo todo gritando, se comunicando, liderando. Se você ainda não parou para assistir o Scottie Barnes jogar, faça isso, porque esse cara é um verdadeiro fenômeno da natureza. Fisicamente, ele é quase impossível de conter. Toma sempre a decisão certa com a bola nas mãos, impacta o jogo em todos os lados da quadra e na maioria das vezes é simplesmente o melhor defensor em quadra. E o mais assustador é que ele melhora a cada temporada. Ano após ano, o salto é visível. Sinceramente, não me surpreenderia nem um pouco se daqui a alguns anos ele estivesse brigando seriamente por um prêmio de MVP. Detroit passou anos procurando um salvador e o Cade Cunningham finalmente atendeu ao chamado. Ser o rosto do Detroit Pistons não é nada fácil, mas mesmo assim, ele já conseguiu tirar a franquia do fundo do poço. Hoje, o Cade controla o ritmo do jogo, dita as ações do time e pela primeira vez em muitos anos, dá uma identidade real a uma franquia que parecia completamente perdida. E é exatamente isso que um franchise player faz. Ele muda a cultura do time, simplesmente estando em quadra. Talvez eu receba críticas por dizer isso, mas eu realmente acredito que neste momento o Cade seja o melhor jogador da liga fora do Big Five. Jokic, Shea, Luka, Giannis e Alex Caruso. Quem é o rosto do Brooklyn Nets? Michael Porter Jr.? Sei lá, talvez seja o Ken Thomas. Mas se você realmente acha que é ele, eu olho nos seus olhos e pergunto, sério mesmo, cara? Tenho quase certeza de que o Nets draftou uns 10 calouros só nessa temporada. O Claxton até vem fazendo umas coisas interessantes, isso é verdade. Mas sinceramente é tudo muito bagunçado. Não importa quantos jogos de NBA eu assisto hoje em dia, o Brooklyn Nets simplesmente nunca aparece na minha TV. É um time sem rumo, sem identidade e fácil de ignorar. Se o Nico Harrison é o Voldemort, então Cooper Flag é o Harry Potter, o garoto que sobreviveu eternamente ligado ao vilão mais infame da história recente da NBA. Depois de um começo mais lento na temporada de calouro, o garoto começou a engrenar ofensivamente. Do outro lado da quadra, não tem discussão. Defensivamente, ele já é uma estrela em formação. Não vai demorar muito para que ele se torne elite nesse aspecto do jogo. Muita gente duvida se o Cooper Flag algum dia vai ser a principal opção ofensiva de um time com nível de título. E sinceramente, eu não sei se concordo com isso. Tecnicamente, ele ainda deveria estar jogando como freshman no basquete universitário agora. Mesmo assim, já é um jogador especial. E na minha visão, o teto ofensivo dele é bem mais alto do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. O Portland Trail Blazers parecia preso no purgatório da NBA. Pelo menos era isso que todo mundo pensava. Até o Deni Avdija simplesmente virar um jogador de altíssimo nível. Nessa temporada, ele vem anotando 26,7 pontos e 6 rebotes, com ótimos aproveitamentos nos arremessos. O Deni se tornou uma força que precisa ser respeitada. Graças a ele, o Blazers está alguns jogos abaixo dos 50% de aproveitamento no momento desse vídeo. O time ainda não é grande coisa, isso é verdade, mas sinceramente está muito melhor do que a maioria imaginava até aqui. E o mais importante, ele tem só 24 anos e evolui a cada temporada. Tudo indica que o Portland Trail Blazers acabou de encontrar um verdadeiro diamante bruto para construir o futuro da franquia. Ja Morant. Não tá bom, cara. Não tá nada bom. Eu oficialmente proponho que o apelido Street Clothes seja tirado do Anthony Davis e passado direto pro Ja Morant. E antes que alguém me entenda mal, quando está saudável e realmente focado no basquete, o Ja é um dos jogadores mais empolgantes de se assistir em toda a liga. O problema é que isso quase nunca acontece. Entre lesões constantes e problemas fora de quadra, faz muito tempo que essa versão do Ja Morant não aparece com regularidade. Jalen Brunson, o salvador do New York Knicks. Ele e os Villanova Boys se tornaram uma das histórias mais divertidas de toda a liga. O Brunson é o rei dos arremessos estranhos, fora do padrão, daqueles que parecem errados, mas sempre caem. O clássico canhoto, imprevisível e extremamente habilidoso. A grande questão é, até onde ele consegue levar esse Knicks? O elenco é muito bom, o time é forte, profundo e competitivo. Mas sinceramente eu não acredito que o Brunson consiga ser o líder principal de um time campeão. Para a maioria das franquias de NBA, ele seria um ótimo jogador para se ter como principal estrela. Só que ele não está naquele patamar mais alto da liga. E do jeito que parece hoje, dá a sensação de que ele já atingiu seu teto. Eu queria muito que a resposta para o Houston Rockets fosse o Amen Thompson, que hoje é um dos meus jogadores favoritos da liga. Mas sendo justo, o nome certo é Alperen Sengun. A escolha óbvia. Chamo ele de Baby Jokic. Eu não sei se iria tão longe assim. Talvez um feto Jokic. Mas uma coisa é certa.
esse cara joga basquete de verdade. Ele evolui a cada temporada e pratica um basquete extremamente vencedor. É a peça central perfeita para um time do Rockets cheio de pontuadores como KD, Reed Sheppard, o Amen Thompson cortando para a cesta e vivendo no dunker spot. Esse time é divertido demais de assistir e talvez nesse time Kevin Durant finalmente possa sair da sombra do Curry. A eterna questão do Zion Williamson. Estamos vendo o Zion em modo Zion ou em modo Zion desligado. Quando ele joga, é o Zion de verdade. Na maioria das vezes, é simplesmente o melhor jogador em quadra, uma força impossível de mover. O problema é que ele quase nunca joga. Se eu fosse torcedor do Pelicans, o que felizmente eu não sou, estaria extremamente frustrado com o fato dele ser o rosto da franquia. Se ele conseguir se manter saudável, tudo pode dar certo. Mas se não, o futuro em New Orleans promete ser bem sombrio pelos próximos anos. Ainda assim, nem tudo é desastre. O Trey Murphy joga demais, o Derek Queen vem impressionando. Eu gosto muito do que vejo no Jeremiah Fears. Eles não estão completamente perdidos, só estão meio perdidos. O problema mesmo continua sendo o Zion. Sacramento Kings. Confesso que fiquei dividido entre o Keegan Murray, o Zach LaVine e o Sabonis. Mas a realidade é simples. Esse time não tem um rosto definido. Não existe um verdadeiro franchise player ali. Agora, o Malik Monk, esse se pontua fácil. Desculpa por falar pouco do Kings, pessoal. Realmente não tem muito o que falar desse time. Tyrese Haliburton é o jogador mais decisivo da NBA. E isso não admite discussão. O Indiana Pacers vem de uma aparição nas finais da NBA e sem ele em quadra, o time simplesmente vira de longe um dos piores da liga. Eu já sabia que o Haliburton era muito bom, mas acho que todos nós subestimamos o tamanho do impacto dele, mesmo depois de ver aquela campanha recente nos playoffs. Enquanto o Tyrese Haliburton estiver jogando nesse nível, o Pacers está garantido como um time altamente competitivo. Esse é o tipo de rosto de franquia pelo qual a maioria das equipes de NBA trocaria praticamente todo o elenco sem pensar duas vezes. Josh Giddey realmente deu um salto no Chicago Bulls e começou a se firmar como jogador possível de All-NBA. Ele já provou que consegue ser o maestro de um ataque competitivo de verdade, e o melhor, ainda está em plena evolução. Durante muito tempo, o principal ponto fraco do jogo dele era o arremesso de 3, mas isso mudou e mudou bastante. Essa melhora não só elevou o nível do jogo dele, como também mostra claramente o quanto ele trabalha durante a off-season para corrigir deficiências. É exatamente isso que o torcedor do Bulls quer ver do novo rosto da franquia. Ainda precisamos ver como ele vai se comportar em momentos de alta pressão, contra adversários de elite. Mas até aqui, ele tem sido uma surpresa extremamente positiva em Chicago. Tyler Hero é Hooper de verdade. Eu gosto demais desse cara. Ele é o típico Jim Rat, vive na academia e o jogo dele evolui a cada temporada. Eu sei que ele perdeu um pouco do hype, principalmente porque o Miami Heat já não está mais tanto nos holofotes. Mas com apenas 25 anos, eu realmente acredito que ele pode ser o melhor jogador de um time competitivo. O Heat tem outras peças interessantes, e com o Spoelstra no comando, sempre há uma ameaça real para chegar longe nos playoffs. Na última temporada, o Hero distribuiu cerca de 5 assistências por jogo e vem melhorando seu jogo de criação ano após ano. Se essa evolução continuar, ele vai voltar aos holofotes como uma estrela em ascensão de verdade. Em alguns momentos, o jogo dele até me lembra do Devin Booker. Muito suave, muito limpo, muito técnico. Será que eu exagerei? Comenta aí. Ao lado do Stephen Castle, o Alex Sarr vem se consolidando como o melhor jogador do draft da NBA de 2024. Nessa temporada, ele deu um salto enorme de desempenho e finalmente entregou ao Washington Wizards o rosto de franquia que o time tanto procurava. Desde o primeiro jogo na NBA, o Sarr já se mostrou um defensor de elite, mas havia um problema sério. Com 2,13 metros de altura, ele terminou a temporada de calor com apenas 39% de aproveitamento nos arremessos, um número preocupante. Neste ano, isso mudou completamente. Ele já está acima dos 50% de aproveitamento e o arremesso de 3 também evoluiu bastante. Um detalhe importante, ele passou a chutar menos de 3 pontos, escolhendo melhor os arremessos. O jogo dele amadureceu e ele não força mais jogadas. Com apenas 20 anos, o céu é o limite para o Alex Sarr. Ele não recebe tanta atenção por estar em Washington, mas na minha opinião, estamos vendo o nascimento de uma futura superestrela da liga. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu nunca fui o maior fã do Jason Tatum, mas essa lista não é sobre mim, é sobre a realidade. E a realidade é que o Tatum está muito próximo do nível máximo que se pode alcançar na NBA. Ele é um vencedor nato e provou isso ao longo de toda a carreira. A minha principal crítica ao Tatum é que, em momentos realmente grandes, o jogo dele, às vezes, deixa a desejar. Isso não quer dizer que ele não seja decisivo, porque ele tem vários momentos clutch, mas a inconsistência nesse cenário chama a atenção. Não sei se isso vai mudar com o tempo, e com Brad Stevens montando elencos cada vez mais fortes ao redor dele, talvez isso nem chegue a ser um problema tão relevante assim. Tyrese Maxey é pura alegria. O cara sorri enquanto mete 50 pontos como se estivesse brincando no rachão de domingo. No jogo 5 contra o Knicks nos playoffs de 2024, com a temporada dos Sixers literalmente por um fio, o Maxey simplesmente puxou do logo para forçar a prorrogação. Sem drama, sem medo. Resultado, 46 pontos, temporada salva até ali e um momento daqueles que nascem superestrelas. Com o Embiid sempre mancando, quebrado ou jogando no modo sobrevivência, o Maxey virou o novo coração da Filadélfia.
Ele é rápido, destemido e talvez o mais impressionante de tudo. É impossível adiar esse cara. Se você não gosta do Tyrese Maxey, o problema não é basquete, é caráter. O finalizador opera em silêncio em Utah. Ninguém fala muito dele, mas ele está lá destruindo tudo calmamente. Esse cara se reinventou completamente. Saiu de apenas mais um jogador ok para um pontuador de elite. Estamos falando de um cara de mais de 2,10 metros, que mete 40% das bolas de 3 e ainda enterra na cabeça de qualquer um que apareça pela frente. E o mais absurdo, ele simplesmente não para de evoluir ano após ano. Quando eu assisti ele no Bulls, ou até lá atrás em Arizona, nunca, em hipótese alguma, imaginava que ele chegaria nesse nível. Para mim, era só mais um pivô grandão, meio soft, com teto de bom, mas nada demais. Algo na linha de um Kristaps Porzingis genérico. Pois é, eu estava completamente errado. Esse cara é uma ameaça. Ele joga sério, machuca defesas e, pior de tudo para a franquia, é bom demais para deixar o Jazz tancar em paz. Em Utah, o rebuild até tenta, mas esse homem simplesmente não deixa. Trae Young é o melhor vilão da NBA e ele abraçou esse papel sem medo nenhum. Isso começou lá nos playoffs de 2021 contra o Knicks. Meteu a bola da vitória, mandou a torcida do Madison Square Garden calar a boca e ainda fez reverência no meio da quadra. Cinema puro. O detalhe é que ele tem 1,85 m e uns 80 quilos molhado. Mesmo assim, anda em quadra como se fosse um gigante. Humilha defensor passando a bola entre as pernas, puxa do meio da rua a 10 metros da cesta, com 18 segundos ainda no relógio. O que, sejamos honestos, nem sempre é a melhor decisão do mundo. Agora vamos falar a verdade. A defesa dele é um problema sério. E quando eu digo sério, é grave mesmo. Para piorar, existe um argumento bem forte de que o Hawks talvez funcione melhor sem ele em quadra. Dá até para dizer que o verdadeiro rosto da franquia hoje seja o Jalen Johnson. O cara tá jogando demais. Mas goste ou não, enquanto o Trae estiver em Atlanta, a cara do Hawks ainda é ele. Por enquanto. Kawhi Leonard é um dos franchise players mais velhos dessa lista. E o mais bizarro de tudo, mesmo com o corpo dele parecendo um projeto experimental da NASA, quando joga, ele ainda é absurdo. Nessa temporada, sempre que esteve em quadra, o Kawhi foi facilmente um dos melhores jogadores da liga. Claro, parte disso vem do uso gigantesco, já que o Clippers às vezes parece um time montado no improviso. Mas ainda assim, o nível dele é inacreditável. Agora, como rosto de franquia, aí a conversa muda. Não é lá essas coisas. O torcedor do Clippers não tem muito futuro para se animar no momento. E começa a fazer sentido a ideia de colocar o Kawhi no mercado. O problema é convencer alguém a fechar negócio com o Uncle Dennis envolvido. Nikola Jokic está literalmente quebrando o basquete. Sério, quando foi a última vez que a gente viu alguém atingir um pico desse nível? Seja honesto, isso aqui já está lado a lado com um dos maiores picos da história da NBA. O que ele faz em quadra desafia qualquer lógica. Parece que o jogo acontece em câmera lenta para ele, enquanto todo mundo ainda está tentando entender o que acabou de acontecer. E fica o aviso, cuidado com o Denver Nuggets nesses playoffs. Porque para completar o pacote do terror, o Jamal Murray já começou a jogar basquete sério no começo da temporada. Algo que, convenhamos, é praticamente um evento sobrenatural. Se o Murray resolveu acordar antes de abril, a liga tem um problema gigantesco nas mãos. Giannis Antetokounmpo é basicamente um deus grego esculpido em mármore que por acaso decidiu jogar basquete. O Bucks penou nos últimos anos para montar um elenco realmente competitivo ao redor dele, mas nessa temporada as coisas finalmente começam a fazer mais sentido. E mesmo no meio desse caos ocasional, o Giannis segue fazendo o que ele sempre faz: atropelar a liga. Na minha opinião, ele é o segundo melhor jogador da NBA hoje. E de alguma forma inexplicável, também o mais subestimado. O cara tá colocando 30 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, com 64% de aproveitamento dos arremessos. 64%. O que é isso exatamente? Um pivô dos anos 70 preso no corpo de um velocista olímpico? Se ainda tem gente duvidando do Giannis em 2026, talvez o problema não seja ele. Eu adoro o Donovan Mitchell, de verdade. Ele tem sido um dos jogadores mais decisivos da liga, talvez o mais clutch desse ano. E sem exagero, está fazendo a melhor temporada da carreira até agora. Mas o problema é sempre o mesmo. Existe um muro invisível chamado segunda rodada dos playoffs que o Donovan Mitchell simplesmente não consegue atravessar. E não é porque ele joga mal, longe disso. Mas ao longo da carreira inteira, ele nunca conseguiu levar elencos fortes até uma final de conferência. Ainda assim, toda temporada com o Mitchell no elenco começa com esperança. Ele sempre te dá uma chance real de brigar. Ele não está naquele patamar supremo da NBA, mas é bom pra caramba. Todo mundo já aceitou que o Embiid é um alienígena e muito provavelmente o jogador com maior potencial da história do basquete. O mais assustador, ele ainda está longe do auge, o que é absurdo considerando o nível que ele já apresenta. Dito isso, existe um ponto que preocupa. A capacidade dele de se manter saudável ainda é uma incógnita. E esse é o problema real quando falamos de colocar alguém como rosto de uma franquia. Ele já é elite, sem discussão nenhuma. Mas calma lá. Ainda não é um nível Deus. Não ainda. Quando, ou se, ele resolver todas essas questões físicas, aí sim a liga pode entrar oficialmente em pânico. Por enquanto, é um alienígena em fase de carregamento. Devin Booker é um balde ambulante. A bola sobe e você já espera cair. Jogo lindo, suave, manual de arremesso perfeito. Mas ser o rosto da franquia existe mais do que só estética e pontuação. Ele segue colocando números no placar.
mas o Phoenix Suns está completamente perdido no momento. Enquanto o Booker estiver lá, sempre vai existir aquela faísca de esperança, o famoso vai que, só que a realidade é dura. Ele sozinho não coloca esse time na briga por nada grande. E isso dói dizer, porque eu gosto muito do Book. Talento não falta, o que falta é todo o resto. E jogando com Dillon Brooks, as coisas dificultam também. Luka Doncic é esse cara. Simples assim. Ele é completamente imparável e pela primeira vez em muito tempo chegou para a temporada em forma de atleta profissional, não em forma de pré-temporada europeia. Eu sinceramente acho que o Nico Harrison colocou um chip no ombro do Luka que pode muito bem mudar o rumo da história da NBA. Quando esse cara joga com raiva, a liga inteira paga o preço. E olha, o Lakers está assustador agora. O J.J. Redick fez os caras jogarem basquete de verdade. O Austin Reeves está amassando. E sim, eu acho que esse time tem chance real de bater o Thunder. Não tô dizendo que vai acontecer, mas com o Luka qualquer coisa é possível. Agora vamos falar da parte que os fãs não gostam. A defesa do Luka é horrível. Não é abaixo da média, é ruim mesmo. Ele dorme fora da bola, não fecha espaço, reclama mais com o árbitro do que corre para recompor e vira alvo em troca defensiva todo santo jogo. Mesmo assim, enquanto ele estiver em quadra, ninguém está seguro. Porque se o Luka resolve, defesa ruim ou não, o jogo acaba do jeito que ele quiser. Anthony Edwards não é só um grande jogador. Ele é uma super estrela de personalidade. Hoje, talvez seja o rosto mais vendável de toda a NBA. Ele trouxe para Minnesota uma marra que não existia desde os tempos do Kevin Garnett. O ente que é a pressão, que é os confrontos, que é o holofote. E a câmera ama esse cara. Ele aparece e o jogo muda de tom. Ano após ano ele melhora. E nada indica que esse crescimento vai parar tão cedo. Se isso não é mentalidade de franchise player, eu não sei o que é. Stephen Curry é o rosto definitivo de uma franquia. Uma lenda viva, um cara que basicamente construiu a arena onde joga só com bolas de 3 e humilhações coletivas. Mas a conversa aqui é sobre agora. E hoje, ele ainda enche ginásio, ainda vende ingresso como água e ainda resolve jogo. Só que na idade que ele está, ele já não é exatamente o rosto ideal de longo prazo para uma franquia. O Golden State Warriors vai, muito em breve, se ver obrigado a procurar o próximo cara. A sucessão vai ser dolorosa, mas enquanto esse dia não chega, o Steph segue fazendo o que sempre fez, jogando em alto nível e lembrando todo mundo de quem ele é. Se o Steph tiver ajuda, ele ainda pode conseguir mais um título para a franquia. Mas jogando com Podziemski e Buddy Hield, eu tenho minhas dúvidas. Shai Gilgeous-Alexander é o rosto perfeito da NBA moderna. Constante, frio, imperturbável e simplesmente elite. Ele não precisa gritar, provocar ou fazer cena. O jogo dele faz todo barulho por ele. Dá pra construir toda uma cultura em cima da ética de trabalho e da regularidade do SGA. Isso é pilar de franquia. Isso é fundação sólida. Isso é exatamente o que qualquer time sonha em ter. Hoje, não existe rosto mais ideal para uma equipe na liga inteira. Independente do que os haters insistam em dizer. Enquanto você vê esse trecho, o juiz marca mais uma falta no Shai. Paulo Banchero é o melhor jogador do Orlando Magic. A não ser que você realmente assista os jogos do Magic. Enquanto eu falo isso, o Paulo está fora com uma lesão na virilha. E adivinha, o time está jogando muito bem. E não é coincidência, a bola está rodando, o ataque flui, todo mundo participa. O Suggs e o Bane estão criando jogadas. O Franz Wagner faz o jogo dele. O Anthony Black está jogando solto. O time simplesmente funciona melhor. E antes que alguém surte, eu nunca comprei essa ideia de que é completamente absurdo um time jogar melhor sem ser o melhor jogador. Às vezes o encaixe simplesmente não é ideal. Acontece, basquete também é química, não só talento. Dito isso, eu estou totalmente aberto a mudar de opinião. Talvez esse tempo fora de quadra ajude o Paulo a enxergar melhor como se encaixar nesse grupo. Porque uma coisa é inegável, o cara joga demais. O potencial dele é gigantesco, coisa de estrela de verdade. Agora, se ele vai aprender a levar todo mundo ao redor, aí é o próximo capítulo dessa história. E se você gostou desse conteúdo e quer começar 2026 com tudo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima.